Fala pessoal, tudo certo? Tudo bom? Então vamos hoje estudar variáveis. Já vimos os operadores, agora vamos entender como que a gente salva os valores daquelas contas que a gente fez na aula passada em variáveis para depois poder utilizar ela em qualquer lugar do programa, tá? Pessoal, variável é um espaço de memória no computador que vai armazenar um dado, tá? Pode ser uma expressão também, tá? Tem que ficar claro para vocês que quando a gente fala de variável, é um valor que vai ficar armazenado na memória do computador. Tá? E a gente pode recorrer, chamar esse valor sempre que for necessário. Como que a gente atribui um valor a uma variável? Dou o nome da variável igual dado ou expressão. Então, por exemplo, variável x igual a 7, por exemplo. Rodei a célula, pronto. E eu já salvei o valor 7 na variável x. Sempre que eu precisar chamar essa variável em qualquer ponto com esse valor, é só chamar a variável x que ele mostra para mim o valor 7. Eu posso inclusive fazer contas com ele, por exemplo, x mais 3. Então, o próprio compilador, o próprio Python, vai pegar esse x, vai substituir por 7 e vai somar com 3, dando a resposta 10, tá? Então, é assim que a gente salva, desculpa, é assim que a gente atribui valor à variável. Lembre-se, na aula passada a gente viu o igual, igual. Igual, igual é igualdade. Se eu quero atribuir um valor, eu tenho que usar um único igual. Beleza? E aí tem algumas regras, pessoal. E são regras assim do código limpo, né? São regras, são boas práticas de programação, tá? Então, o nome da variável pode ter maiúscula e minúscula e o sublinhado. Pessoal, muita atenção. O Python, ele é case sensitive. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele diferencia letras maiúsculas de letra minúscula, tá? Então, olha só, aqui eu declarei a variável x igual a 7. Se eu chamar um x, um x maiúsculo aqui, e mandar rodar, olha só o que ele vai dar para mim. Deu um erro, ó. E aí, pessoal, não se assustem com o erro, tá? Erro é nosso amigo. A gente vai ter que aprender a trabalhar, a interpretar ele, porque faz parte do dia a dia do desenvolvedor, tá? Inclusive, ele até já mostra aqui se a gente quer procurar esse erro no Stack Overflow. Comentei do Stack Overflow nas aulas passadas com vocês. Então, por que que ele deu aqui que o x, ó, name x is not defined? Ué, mas eu defini o x aqui igual a 7? Não, você definiu um x minúsculo. E aí você está chamando um x maiúsculo, tá? Então, muito cuidado com isso. Se eu definir uma palavra, uma variável, por exemplo, como casa, tudo minúsculo, e depois chamar com casa com ele maiúsculo, é outra variável, ok? Então, muito cuidado, muita atenção na hora de atribuir valores de variáveis, tá? Outras dicas importantes. Não pode começar com número. Eu não posso começar lista. Não, não posso, tá? Lista 1 pode, mas lista não. Então, o primeiro caractere não pode ser o número. Embora ele aceite o sublinhado, tá? Evitem dar nome de variável com o primeiro caractere como sublinhado também, tá? Evitem usar o sublinhado no primeiro caractere. Agora, para separar palavras, aí tranquilo. Por exemplo, né? Deixa eu editar aqui que faltou fechar o parênteses aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, var underline temp, pode ser var temp igual a 38 graus, por exemplo. Isso aqui tranquilo, tá? Então, duas palavras eu separo com um underline. Ou eu posso deixar junto também, colocando a primeira letra da segunda palavra em maiúsculo. Ó. Var temp igual a 38. Tá? São variáveis diferentes aqui. Tá? Essa aqui é var underline temp, essa é var temp. São coisas completamente distintas no Python. Tá bom? Então, nome de variável, pode escolher se você quer separar, se tiver mais de um nome, por underline, ou a primeira minúscula e a primeira letra de todas as palavras seguintes maiúsculas, tá? Deixei aqui, ó. Evite nomes longos. Eu pulei isso aqui de propósito, ó. Pessoal, sempre procure dar nome significativo para sua variável. Por exemplo, se você vai percorrer um item, evita dar o nome apenas de i. Dá o nome de item.
Porque mais para frente, quando você for rever o seu código, você fala assim, nossa, o que é essa variável A que eu chamei aqui? O que é essa variável B? Ou até mesmo se alguém for refatorar, se alguém for estudar o seu código, fica muito mais legível para ele. E o Python tem uma característica muito forte de ser uma linguagem altamente legível, tá? Então, sempre pense em dar nome significativo. Evita A, B, C. Aqui eu dei X como exemplo, né? Mas no nosso exercício, quando a gente for fazer nossos mini projetos e o nosso projeto final, a gente vai dar nomes que realmente sejam coerentes com o que essa variável está armazenando, tá? Então, pessoal, eu posso também atribuir variáveis, ó, variáveis não, expressão. Eu posso falar variável y é igual a x, por exemplo, que a gente acabou de atribuir, mais 8. Olha lá, atribuir, percebe que eu não pedi para mostrar nada na tela, então ele só armazenou. Se eu perguntar quanto vale a variável y, ele responde para mim, ó, 7 mais 8, 15. Tá? Pessoal, a gente vai trabalhar bastante com variável, a gente vai ver bastante exercício com ela. Então essa foi uma aula bem rápida, só para vocês entenderem o que é variável e como que eu armazeno um valor nela, tá? É simples assim, é para isso que serve a variável, ok? Na próxima aula a gente vai ver funções built-in do Python, algumas funções próprias do Python já para trabalhar, e aí na sequência depois dessa exercícios, tá bom? Vejo vocês lá, pessoal, valeu!